Hoje, Venezuela, ex-presidente Maduro sendo preso. A gente vai botar na tela aí. Coloca na tela aí, Samuca. Essas são as primeiras imagens, né, do Maduro aí sob custódia nos Estados Unidos. E o que traz bastante coisa que a gente quer abordar aqui nesse vídeo, que vai muito além ali dessa prisão e de tudo que está sendo falado. A gente separou o vídeo aqui em 5 pontos e é sobre isso que a gente vai discutir. E a primeira coisa, assim, que a gente colocou, como que os países da América do Sul eles são frágeis, né, para uma intervenção dessa, de você pensar que o Maduro ele foi capturado em Caracas, numa operação assim que, cara, durou 20 minutos, lógico que teve todo, né, um aparelhamento antes, tal, mas a operação em si, ela não ofereceu nenhuma resistência ali, né, para conseguir defender o líder máximo do Estado na Venezuela. Parecia assim que foi uma coisa de briga de bairro, ó, a gente vai buscar Toninho, tá? E aí sai a galera, bate palma ali, Toninho tá no bar, não, vai levar, ninguém se mexe, e pega uma pessoa, né? E a gente tá falando do líder de Estado da Venezuela, e isso é um agravante muito grande, assim, e aqui, gente, para começar, a nossa ideia é trocar uma ideia, não é tentar mostrar nenhum tipo de verdade, porque esse assunto é um assunto extremamente complexo, mas que levantam algumas coisas que o Fábio tem ali de pensamentos, e a gente quer, né, compartilhar para a gente conseguir construir esse pensamento melhor. A pergunta que fica com tudo isso é assim, como que a América do Sul ela está preparada para uma guerra, por exemplo? Será que a nossa soberania é soberana mesmo, né? Ou é só aquela soberania de fachada e quando vem ali realmente uma grande potência e a ameaça leva ali as coisas sem nenhum esforço, né? E quando eu falo esforço, é esforço mesmo, assim, você vê a guerra na Rússia e na Ucrânia, né, que já leva anos ali para, né, a Rússia tentar conquistar alguma coisa. Os Estados Unidos, né, com a Venezuela foi assim, ó, num estalar de dedos, momento ali noturno, pum, levou, acabou e, né, teoricamente vai implantar ali as suas políticas agora dentro disso. Então, é muito louco, né, Fábio, pensar nessa parada. Como que está sendo essa nossa soberania ali? Isso mostra muita coisa aqui pra gente, né, em relação ao próprio Brasil. Sim, claro, e é um assunto que a gente estava trocando ideia anteriormente, de que o quanto soberano a América do Sul e a América Central, né, se hoje tivesse uma operação dessa no Brasil, será que o Brasil conseguiria, com uma grande potência dessa, realmente defender o seu líder numa forma, né, não defender, não estou falando que é certo ou errado, mas igual o Samuel falou anteriormente, os Estados Unidos entrou na Venezuela como se estivesse entrando pela porta da frente, batendo a campainha. Não, foi simples, cara. Abriu a porta e tipo assim, ô Maduro, chega aí, acabou aí, vamos para os Estados Unidos agora que você tá preso. E tipo assim, igual você falou, 20 minutos durou uma operação tipo, foi muito rápida. Mas realmente é uma situação de como é que a gente pensa numa estrutura de país, né, e tal, como é que a gente pensa nisso, né? Fica o grande questionamento. O Brasil ele deveria ter mais armas ali, uma defesa bélica muito forte. E eu falo Brasil porque nós somos brasileiros, né? E a Venezuela é logo ali. Ou não, ou o mundo mesmo tá tudo torto e vamos idealizar aquela coisa mais bonita, onde não tem briga, não tem nada, tá? Primeiro ponto é esse. O segundo ponto é os dois lados da moeda desse conflito, né? Então, é uma reflexão, uma pergunta que a gente se faz muito. Será que é uma, né, invasão ali à soberania, ou será que foi visto mais como a liberdade de um povo venezuelano que já estava ali sofrendo por uma ditadura há muitos e muitos anos, né? Então tem dois lados ali da moeda, e aqui a gente não tá para querer defender nenhum lado, mas sim para pontuar as coisas, né? Porque você tem, de um lado, um governo que investe milhões e milhões de dólares, né? Bilhões de dólares para fazer ali para poder tirar, né, os recursos da Venezuela. Então os Estados Unidos, em um determinado momento, com as empresas, a Philips e outras petroleiras ali, colocaram todo o maquinário, todo o investimento, e aí entra Hugo Chávez, na época, meados ali dos anos 2000, ele coloca o socialismo em pauta,
começa a fazer a estatização de toda a Venezuela e simplesmente ali dá um pé na bunda das empresas internacionais que estavam ali, que afetou, né, não só as empresas americanas, mas brasileiras, mas enfim, colocou e tomou tudo aquilo que era dos Estados Unidos e começou a usar. Desde aquela época, os Estados Unidos nunca, né, aceitou aquilo lá. Entra um cara como o Trump, que acho que já não tem mais nada, né, nem a ganhar e nem a perder na vida. Tudo que ele vai fazer, a consequência vai ser para nós, né? Ele já está bem mais para lá do que para cá. E entra um cara e realmente tenta pegar aquilo de volta para, né, defender os interesses comerciais dele e explorar o petróleo da Venezuela. Então tem um lado ali puramente comercial e tem uma população venezuelana que está ali já esmagada, sufocada, né, por um governo ditatorial, que é o governo da Venezuela. E isso não sou nem eu que estou falando, isso os próprios dados, mas você tem ali alguns dados que mostram quanto a população venezuelana ela foge da Venezuela, né? Se você entra no próprio site da ONU, a Venezuela ela está em 5º ou 6º lugar ali. Você tem algumas informações, quer ver? Eu vou colocar aqui na tela, isso é bem interessante, né? Esses são as pessoas refugiadas, né, e os imigrantes da Venezuela. Hoje a gente tem um total de pessoas que beira ali um número de quase 7 milhões de pessoas que estão, né, saindo da Venezuela. E isso é número suficiente para mostrar que não é algo que alguém está inventando, é que é extremamente difícil morar na Venezuela no regime atual. Então, foi o quê? Uma libertação do povo venezuelano, precisou fazer isso porque o povo venezuelano ele precisava desse respiro ou não? Foi ali mais um interesse puro do Donald Trump e dos americanos, né, de, mais uma vez, né, implementar ali o imperialismo americano e tomar ali pelas próprias forças mais um país que é rico em recursos naturais. Tem esses 2 pontos, Fábio. Sim, e foram dois pontos que você explicou bem legal, porque é difícil, né, como a gente sempre falou, o imperialismo americano ele já fez isso anteriormente, ele teve êxito alguns, como no Panamá, mas ele não teve êxito nos outros lugares, e a gente começa a ver que ele quer implementar a sua democracia no seu modelo. Mas como é que a gente sabe se o modelo, né, vai servir para outros países, nesse caso da Venezuela? Eu acho que meio que ele fez para meio que se vingar, né, entre aspas, lógico, de vou pegar o meu petróleo de volta, vou pegar 2 petrolíferos que ele pegou nesses dias, e aí agora esse petróleo todo é meu. Isso foi muito louco, né, o que aconteceu. Ele tá interditando ali no Mar do Caribe vários navios, né, petrolíferos. E, cara, teve uma reportagem que um jornalista americano pergunta o que você vai fazer com essas 2 embarcações ali, que tinha, muitos barris de petróleo, e ele, cara, a gente vai usar. Então, assim, né, é meu, dane-se, cara. Você pensa assim, isso vira moda, tipo assim, cara. E aí eu fico vendo aquele Joãozinho que tá com fome, que pega uma galinha que, né, isso aí é foda, mas assim, como que é simples, né? Quantos bilhões de petróleo tinha ali? A gente interditou, é nosso, nosso, é meu. Pegou. Então, tem coisas muito loucas ali. Mas assim, tem uma outra coisa que a gente quer pontuar aqui, que é o 3º ponto. A Venezuela, a gente pensa agora, né, os Estados Unidos, a gente não sabe como que vai ser esse decorrer ali, né, de se os Estados Unidos ele vai tentar fazer o que ele fez com o regime do Iraque, de Saddam, quando eles invadiram, e aí eles colocaram ali as suas bases para tentar segurar o povo e, de alguma forma, dominar ali, e ficou durante 10 anos isso, e depois eles não tiveram mais força financeira ali para poder continuar com isso, tiveram que tirar todas as tropas americanas, até meio que de emergência ali. Se eles vão tentar fazer isso na Venezuela, né, tentar ali de alguma forma dominar a Venezuela de novo, e agora a Venezuela ela vai ser ali um braço dos Estados Unidos para servir a população americana, ou se realmente a Venezuela, né, o governo, a população vai ter força ali para olhar e falar, não, calma aí, só que a gente vai lutar contra, né? Até mesmo os países que são aliados ali por uma soberania mundial intervir nisso daí. Isso vai ser capítulo para os próximos episódios e a gente vai acompanhar. Mas uma coisa que é o 3º ponto que a gente colocou aqui foi uma fala recente que a Maria Corina,
ela colocou, que é sobre essa questão da invasão, né? Foi quando ela foi questionada sobre a invasão americana. E aí ela colocou um vídeo... Só pra dar um ênfase aqui, ela que teve as eleições com Maduro e acabou ganhando as eleições na Venezuela, mas que não foram aceitas pelo governo. Citado como um golpe ali. Mas olha que legal esse vídeo que eu vou colocar aqui. Isso daqui foi uma fala dela sobre a invasão na Venezuela, né? Então... In Venezuela, the threat of an invasion in Venezuela, and I answered, Venezuela has been already invaded. We have the Russian agents, we have the Iranian agents, we have terrorist groups such as Hezbollah, Hamas. Eu vou aqui, tá em inglês, em coisa, para quem não entendeu, ela tá falando assim, ela foi questionada, né, sobre a invasão americana na Venezuela, e aí ela responde, ela fala assim, a Venezuela, ela já está invadida, né, a gente tem aqui na Venezuela agentes russos, a gente já tem os agentes iranianos aqui tomando tudo, a gente tem grupos terroristas como o Hezbollah, o Hamas operando dentro da Venezuela. Então se você me pergunta sobre a invasão da Venezuela, eu te digo que ela já está invadida há muito tempo, né? Só não pelos americanos. E essa daqui é uma fala muito forte de uma pessoa ali que poderia ser hoje a presidenta da Venezuela, né? Gerou ali uma comoção muito grande na época, porque mostrou que ela, né, assim, ganhou disparada, nas urnas, né? Mas, né, teve as manobras ali e tudo mais, poder judiciário e toda aquela história que a gente já sabe, que não reconheceu ela como tal. Mas diz muita coisa, assim, sobre como que o mundo ele se comporta com essas questões dos países que, cara, não tem força bélica. A gente vive hoje no mundo vendo cada vez mais episódios dessas potências como Rússia, Estados Unidos, a China, né, que de uma maneira um pouco diferente ali, dominam, né, e não tem uma ameaça contra esses países que tão grande a ponto desses países eles se sentirem a ponto de recuar, né? Assim, você vê coisas absurdas assim acontecendo no mundo e pra gente, simples humanos ali que olha para as injustiças, né, cotidianas principalmente que acontece ali com os nossos próximos, olha e você fala assim, puta, né, cara, esses caras são os nossos líderes, esses caras eles tinham que trazer ali, de alguma maneira, a esperança para um povo, né, e o que você vê nesses episódios, se você quiser realmente abrir os olhos ali, é que o ser humano, ele tá nessa pirâmide ali de interesses, ele acho que nem aparece, né? É o dinheiro, é o poder, tudo isso e acabou ali, né? E essa fala dela é bem isso, né? Os países menores, né? No caso, a Venezuela, já está invadida, já tem muita gente operando já na Venezuela. E esse ponto que você trouxe é importante, Samuel, a gente debater, porque as pessoas, a gente mesmo falou do imperialismo americano, mas também tem o imperialismo chinês, também tem o imperialismo russo, que quer sempre influenciar e ter suas influências dentro dos outros países. E aí a gente consegue ver que esse imperialismo não é só dos americanos, né? São dos grandes poderes bélicos, são os países que têm o maior poder bélico, como esses três citados anteriormente, e a gente vê que isso realmente é um problema para o mundo, né? Porque realmente eles podem fazer o que eles quiserem e o que eles acharem que é melhor para o país deles e o país que está sendo colonizado, né? Nesse caso, né, Samuel? E para concluir, galera, para não ficar tão longe o vídeo, lembrando, a gente não tá aqui querendo ser dono da verdade. A gente, principalmente nessas situações, somos pessoas ali tão leigas como a maioria, né? Mas que quer levantar essas questões, né? Será que existe mesmo soberania hoje no mundo? Ou é algo que passam ali pra gente até a página 2 e algum país, né, ser tomado, assim como acontece com países que não são tão desenvolvidos, principalmente nessa parte bélica ali. Fica aí para vocês refletirem, ajudem a gente aí com a opinião de vocês, que é muito importante, legal, a gente gosta muito de ouvir os dois lados. O último vídeo deu bastante polêmica, bastante interpretação, e eu achei bem legal, assim, principalmente pra gente, porque a gente também aprende bastante com um monte de coisa que vocês estão trazendo pra gente, um monte de visões diferentes que faz a gente também refletir. Beleza? Não esquece de compartilhar, curte, se não curte, não curte, se inscreve no canal e tamo junto mais uma vez. Valeu, galera!